criei um roteirinho pra ela de visualizar esse parto acontecendo de 1000 formas diferentes. Pra ela entender que, assim, não tem uma forma certa, mas pode ser de várias formas e todas podem ser legais. Entender que você não controla, que a gente tem maneiras de fazer o processo acontecer e dá tempo ao tempo. Indução é demorada, precisa de paciência, perseverança e segurança. Segurança. Olá, sejam muito bem-vindas ao Parto em Pauta. Eu falei que elas iam voltar, elas voltaram. Tadã! Mariana Chagas, enfermeira obstetra, e Samantha Ribeiro, doula. Olá. Oi, gente! Muito bem-vindas. Ai, que delícia Obrigada. estar aqui de novo. Vamos adorei. falar sobre o quê? Sobre o que eu prometi semana passada, sobre indução de parto. E aí, gente, vocês ficaram sabendo, né? Recentemente nasceu o bebê da Gabi Pugliese e ela fez um relato nas redes sociais falando que teve um momento ali que foi preciso fazer uma indução, que elas usaram métodos de indução mais naturais, enfim. E aí a mulherada ficou em alvoroço, querendo saber em que momento a mulher precisa, né, fazer uma indução, quando é necessário, quando não é, enfim. Vamos lá, Vamos falar sobre isso, vamos né? falar sobre isso, meninas. Então, gente, quais são as indicações de indução? É geralmente quando esse bebê não tá bem, ou essa gestação ela não pode ser levada adiante. O bebê estar dentro da barriga vai ser pior do que se ele sair da barriga. Exatamente. Então, por exemplo, essa mulher desenvolveu uma hipertensão a partir de 37 semanas. É indicação de indução. Diabetes gestacional sem uso de insulina, geralmente com 40 semanas. Pré-eclâmpsia, qualquer situação de patologia onde é melhor que esse bebê esteja fora do que dentro. Bebê pequeno demais, bebê que não está conseguindo crescer, não está numa curva de crescimento, líquido baixo, líquido alto. Tem uma série de fatores que fazem com que a mulher precise de uma indução. E é muito importante a gente falar sobre indução, porque dentro do nosso país, as mulheres só conhecem parto normal ou cesárea. Qualquer situação que precisa interromper a gestação, a grande maioria indica uma cesariana. Logo de cara. Logo de cara. Então a mulher fala: poxa, eu não senti uma contração, não passei pelo trabalho de parto. Não, só teve a indicação de interromper essa gestação e não de fazer uma cirurgia. Né? A indução ela é muito bem aplicada, ela é segura e a gente pode começar pelos métodos naturais. Né? Mas que métodos nacionais? Nacionais. São nacionais, são São nacionais. ervas, entendeu? Que métodos naturais a gente pode usar, né? Um método maravilhoso é o sexo. Se a gente para pra pensar... Sexo, gente. Sexo. Jura? Juro! Porque os hormônios do sexo do parto, eles são muito parecidos, né? Então, além de você ter ocitocina durante o trabalho de parto, ou durante o sexo e do trabalho de parto, o esperma do homem tem ali prostaglandina, que é responsável pelo amadurecimento do colo. Então, aquele colo, lembra que eu falei na semana passada? Bicudo, grosso, duro, tímido, virado para trás. O esperma do homem vai ajudar a amadurecer esse colo para ele ficar molinho e dilatar. E você também, de quebra, relaxa. Relaxa. Tudo que faz a mulher relaxar ajuda. Então, às vezes, só uma massagem é um método que você pode usar de indução. A acupuntura. Acupuntura, gente. A acupuntura tem um resultado incrível. O que eu indico? Fazer com profissionais que já estejam habituados com esse tipo de manejo, A né? trabalhar dentro da obstetrícia, com essas indicações e tudo mais. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, né, antes de adentrar ainda mais nessa questão das induções naturais, é que elas não são literalmente induções, né? Elas são facilitadores ali para o corpo engajar algo que ele esteja iminente a acontecer. E às vezes, e assim, é importante que tenha um porquê, né? Um propósito de estar fazendo aquilo. Porque às vezes, várias, né, mulheres ali que querem entrar em trabalho de parto vão recorrer a esses artifícios, né? Como acupuntura, sexo, enfim, várias outras coisas que a gente ainda vai falar, só para estimular isso a acontecer antes do que
aconteceria, né? Sim. Então, assim, estou muito ansiosa, vou fazer tudo isso aqui pra ver se eu entro em trabalho de parto logo. O que acontece? Fica ansiosa. Efeito contrário. Se você Fica fica mais ansiosa, nervosa. se você fica estressada, você bloqueia o trabalho de parto. Exato. Então, se você não tem uma indicação para induzir esse parto, não fique forçando a barra, tomando chá, shake, Uhum. porque você pode ter umas coliquinhas aí, você fala, nossa, estou entrando Agora em trabalho vai. de parto, agora vai. E não vai. Aí você fica frustrada, aí fica ansiosa, começa a achar que seu corpo não vai funcionar até o momento que você desiste de todo o processo. Eu sempre falo assim, se você for fazer esses métodos naturais, né? E tudo bem se não funcionar, não acontecer nada a respeito disso, beleza, vai fazendo. Mal não vai fazer, né? Mal não vai acontecer. Agora, se for pra fazer, né, todos esses métodos, utilizar, tomar chá, fazer isso, e ficar ansiosa com isso, não faz. É melhor não fazer, porque se você não fizer nada, é capaz de dar mais certo do que ficar fazendo. Sim. Mas quais são os naturais e os não naturais? Perfeito. A gente tem alguns métodos que são o óleo de prímula, que é usado para... Ele não induz você a entrar em trabalho de parto, mas ele ajuda a amolecer o colo. A acupuntura ajuda a baixar a adrenalina, tirar a ansiedade. Muitas vezes você não faz uma acupuntura ali para produzir contração, mas para baixar todo esse processo de ansiedade e assim ela entra em trabalho de parto. Várias vezes você precisa fazer muitas sessões de acupuntura. Não é uma que já vai fazer. Nada é dentro da maternidade. Eu nem vou falar sobre gestação e parto. Tudo. Nada é apertar um botão e resolvemos. Não é controlável. Se o bebê não estiver pronto, você pode fazer exatamente tudo e não vai acontecer. É um conjunto ali, né? Exatamente. São várias engrenagenzinhas, elas precisam rodar todas juntas para as coisas acontecerem. senão- Perfeito. Perfeito. Então, o que a gente tem hoje disponível? Chá. Dependendo da fase, dependendo do processo, tudo a gente precisa ver como essa mulher está e o que ela precisa, né? Então, tem o chá de camomila que vai fazer o efeito. Chás termogênicos com canela, com chocolate em pó, com pimenta, com uma sequência de coisas que você usa. A gente tem os shakes, que são com óleo de rícino. É importante a mulher saber que pode dar uma mega dor de barriga. E pode ser que ela entre em trabalho de parto tendo Dor de barriga. muita dor de barriga. Mas por isso que muita é bom diarreia. também não fazer isso sem indicação. Exatamente. A gente tem acupuntura, a gente já falou. Sexo, a gente já falou. Algumas pessoas usam chá de framboesa. Tem uma sequência de coisas que você pode usar. Então, aí a gente vai falar sobre... Aqui a gente falou sobre métodos naturais, né? Aí tem os métodos de indução mecânica, né? Que você pode usar o balão. Que aí a gente já vai... Sempre quando a gente tem uma indicação de indução, a gente, se possível, a gente vai fazendo gradualmente, do menos intervenção até uma intervenção medicamentosa, que é a última opção. Então, a gente tem o método de indução mecânica, que é através do balão. O balão, ele vai... É uma borrachinha, uma sonda, né? Que você vai introduzir nesse biquinho do colo. Sempre a gente vai pensar na primeira fase, que é desfazer o bico do colo, do útero, para depois pensar numa contração. Então, você coloca essa sonda, insufla de água em cima, insufla de água embaixo. Esse balão é caríssimo, ele não tem em todos os hospitais do Brasil, é mais raro de ser encontrado, mas você consegue fazer esse mesmo processo com uma sonda de Foley, que é uma sonda de urina. Você coloca esse caninho e enche de água, só que a de Foley só tem uma bolsinha de água para encher. A de indução tem 2 e é maior de água. Você vai espremer esse colo e você vai liberar prostaglandina. Beleza. Mas tem o descolamento de membranas. Bem antes, hein? Que a gente pode usar. Que é... Tô procurando aqui alguma coisa parecida. Mas, enfim, você coloca ali. Imagina que aqui tem um pouquinho de dilatação. Você vai colocar esse dedo, vai chegar na bolsa e vai descolar a bolsa. É como se Da aqui tivesse a parede do cabecinha do útero. bebê. E isso vai liberar a prostaglandina. Depois desse procedimento, você pode mandar a paciente para casa
você libera essa paciente, é tranquilo. Pode funcionar? Pode funcionar. Pode não funcionar? Pode não funcionar. Geralmente sai tampão, no dia que faz esse procedimento pode ter várias cólicas, mas pode Sangrar não um entrar em pouquinho. trabalho de parto. Depois desse processo todo, aí você pensa numa indução medicamentosa. Tem patologias que você não consegue ter esse tempo. Mas se você já tem uma medicação, você já pensa uma indução lá na frente, você já começa com esse processo algum tempo antes. Já consegue semanas se antes. preparar, né? Exatamente. Quando deu ali 37, já vai Exatamente. usando. Alguns métodos, né? E aí, tem a parte do hospital. Então, assim, as mulheres que não têm cesárea anterior, você usa o comprimido de prostaglandina. Tem um outro método que é tipo um OB de prostaglandina, que você usa. Mas se você tem cesárea anterior, você não pode usar isso. Você pode usar o balão que eu falei. Cesárea ou qualquer cirurgia, né? Uterina. E aí sim você vai para a ocitocina e romper bolsa, tudo isso. É importante a gente sempre lembrar que cada mulher tem o seu tempo, assim como cada bebê tem seu tempo. Pode falhar? Pode falhar. Né? Então, não é que você vai tomar esse chá e vai engatar e vai ser tudo perfeito, igual a gente vê falando nas redes sociais. Pode ser que você faça várias vezes e precise de uma indução medicamentosa. A história do cada corpo é um corpo, né? A gente tem que ver muito bem como vai reagir a cada situações dessas. Às vezes uma sessão de acupuntura estimula a supercontração, essa bolsa rompe, o bebê decide que tá ok pra nascer e vai. E às vezes não, você fica naquela tentativa mais frustrada, entre muitas aspas, né? Dessa indução de um método mais natural. Uma coisa que eu sempre falo do lado daqui de doula, né? Que a gente não vai ficar indicando trocentas coisas pra pessoa fazer. É tentar mentalizar um pouco mais esse processo acontecendo, né? Que vem muito desse lugar de diminuir a ansiedade, daquela expectativa. Principalmente quando já tem uma patologia, que você sabe que você tem uma idade gestacional limite sobre aquilo. Muita gente fica em negação, né? Com aquela indução. Então fala, não, se eu tenho, sei lá, uma hipertensão muito severa, eu sei que com 38 no máximo eu vou ter que induzir. Então eu não sei se meu bebê vai chegar a tempo, não sei se vai dar certo. Vai pensando sobre isso, sabe? Porque você já sabe que aquilo é o limite, já sabe que a partir daquele momento vai acontecer algo. Vamos pensando em como minimizar, sabe, a ansiedade em relação a isso. Então, visualize esse parto acontecendo da forma medicamentosa também, Tem um sabe? método, exatamente. Visualizar é muito melhor do que você ficar negando e ficar lutando. É aceitar o processo, aceitar que nem sempre a gente consegue comprar o relato de parto da outra. E a rede social, nesse quesito, faz muito mal. A gente não consegue pegar o relato de parto da outra e montar o seu relato de parto, o seu parto naquilo. Eu tenho minhas questões com né? relatos de parto. Uma coisa bem legal que eu acho e que eu aconselho é a carta da despedida da barriga. É a carta de despejo da barriga. Ordem de despejo. Ordem de despejo. Eu aconselho as mulheres e os casais entrarem no quarto desse bebê que tá chegando, pegar a roupinha, sentir o cheiro e escrever ali a história dessa gestação, todas as fases, e no final falar, olha, agora estou preparada para te receber aqui fora, nossa gestação está chegando ao fim. Por quê? Porque você começa a avisar o cérebro Que tá chegando a hora. que tá chegando a hora, né? Isso já deu certo algumas vezes, gente. Uma outra coisa é para aquela mulher que tem muito medo. Por isso que é importante individualizar. Não dá pra gente pegar e fazer a mesma coisa para todo mundo. Aquela mulher que tem muitos medos, com várias histórias ruins, escreve todos esses medos e queima cada papelzinho junto com o seu acompanhante desses medos. E escreve um monte de desejo, de coisas boas pro seu parto, guarda na mala da maternidade. Mas essa lista de medos também leva no pré-natal. Porque você vai solucionando. Tem a parte ritualística disso, Sim. né? Mas eu sempre falo, a gente não desfaz um medo se a gente não fala dele. Então, assim, é muito importante Não basta você... queimar. Não basta queimar. Não basta queimar. Você pega esse medo, você tem que verbalizar, sabe? Tipo, e assim, quando eu vou fazer o pré-natal, ninguém que busca uma equipe humanizada, busca uma doula, quer ter uma cesárea. Ninguém quer. A pessoa fala, mas se precisar, tá tudo bem. Eu falo, não, tá tudo bem você falar que não tá tudo bem, sabe?
verbaliza isso, fala, não, eu não quero que tenha uma cesárea, beleza, mas pode ser que aconteça. Então, como que a gente lida com isso de uma forma muito mais racional também, tirar esse peso do tipo, eu só não quero que aconteça, então não vou pensar sobre isso, porque se eu pensar vai atrair XYZ. Não, vamos discutir sobre, né? Tô com uma gestante que eu tô acompanhando, que ela tá com diabetes gestacional, então ela tava muito tensa com essa questão de chegar em 40 semanas e precisar de uma indução. Falei, calma, primeiro, a gente nem sabe se vai chegar em 40 semanas. Às vezes nasce antes. Segundo, às vezes tá controlado 40 semanas, vai avaliar 1000 coisas ali, mas beleza, chegou em 40 semanas, vai precisar de uma indução, vamos escrever como pode ser esse parto? Então, assim, eu passei um roteirinho pra ela, que daí vem, né, de uma parte do meu trabalho que eu uso o Gentle Birth, então a gente usa muita coisa de mindfulness, de hipnose, pra criar um roteirinho pra ela de visualizar esse parto acontecendo de 1000 formas diferentes. Pra ela entender que, assim, não tem uma forma certa, mas pode ser de várias formas e todas podem ser legais, né, independente de como seja. E isso alivia muito, porque tira a atenção da pessoa de falar, meu, vou pro hospital, tenho que esperar isso acontecer, não vai acontecer em casa espontaneamente. Já E é aí uma você já começa frustração. o processo toda frustrada. É. E aí sua liberação hormonal não vai ser a mesma. E depois você vai ter uma experiência ruim. Gente, a experiência ruim pode ser no parto natural. Pode ser na cesárea também. É, exatamente. Exato. E você pode ter uma experiência positiva porque você foi respeitada durante o processo e você parou numa cesárea. Mas você fala, cara, eu vivi cada processo, eu vi porque eu precisei de uma cesárea, eu não fui enganada. Eu gostaria de ter vivido um parto natural, lindo e belo, eu gostaria. Entendeu? Tem mulheres que falam, cara, eu vou parir lindamente. Chega no dia e fala, nossa, eu não tô lidando bem, tá péssimo, tá horrível, e eu não quero mais isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, a maternidade também não é assim. Eu acho que o parto vem pra gente treinar. Tem dia que você fala, cara, eu não gostaria de ser mãe hoje. É. Por que a gente foi por isso? Por que nós mulheres somos bloqueadas de verbalizar isso? Tem dia que a gente tá exausta. Tem fases da nossa maternidade que são difíceis pra caramba. Por que a gente não pode falar? Quer dizer que a gente não ama nosso filho? Não tem nada a ver uma coisa com a Não. outra. Exatamente. Então a gente tem que ter o direito de falar. Não quero, preciso saber lidar, preciso aprender, preciso discutir sobre. Então isso vale para qualquer fase, desde a gestação, desde a pré-concepção, né? Porque a gente não engravida a hora que a gente quer, a gente não vai parir a hora que a gente quer. Aceitar que a natureza é que vai reger isso já faz parte do processo, né? A gente não controla. Nós hoje somos mulheres conscientes que a gente consegue controlar a nossa agenda. Controlar hora da natureza agir, a gente não vai conseguir. Então não adianta eu chegar aqui e falar, use o método de indução da blogueira que vocês vão ter sucesso. Não, gente, só vão se frustrar se vocês forem por esse caminho. E com relação à cesárea, por exemplo, estamos fazendo a indução e passou de uma para outra. Quando chega a hora de falar, olha, Não dá mais. Não dá mais. Como que a gente trabalha, né? É muito difícil a mulher ir para uma cesárea de repente sem esperar com a gente, viu? Muito difícil, porque ela vai entendendo que as coisas não estão acontecendo. A gente mostra para ela. A gente mostra a diferença entre uma caixa de toco boa, geralmente de quando ela internou, para a caixa de toco ela consegue ver claramente, apesar de não saber ler, a diferença entre uma coisa e outra. Nós, profissionais de saúde, a vida toda somos treinados a não dividir as informações com os pacientes. Dentro da nossa assistência, a gente divide. Então, por mais que seja uma emergência, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai explicando o porquê de cada coisa. Isso ajuda depois ela a entender também o processo. Ela Ressignificar também, se o desfecho não foi o que ela estava imaginando, exatamente, né? exatamente. Tem mulheres que falam, cara, passei por um parto normal. Não é nada do que eu pensei. Eu não gostei de parir. Essa questão da cesárea, de qualquer intervenção que precisa acontecer dentro do parto, né? É aí que a gente reforça de novo a importância do pré-natal. Porque se no pré-natal essa pessoa tem a informação de quando isso foi necessário, do porquê foi necessário, no parto ela não vai ficar questionando ou se colocando ali em medo de qualquer coisa que precisa acontecer ou esteja acontecendo. Ela fala, não, eu lembro que vocês me falaram E é disso. importante você discutir para você saber, minha equipe vai fazer isso. Se acontecer isso, minha equipe vai fazer isso. Se acontecer aquilo, minha equipe vai fazer aquilo. Se acontecer aquilo ou outra coisa, minha equipe vai lidar dessa forma. Porque se você sabe todo o panorama, você vai segura. Nenhum momento minha equipe vai fazer uma episiotomia em mim. Nenhum momento minha equipe vai me enganar. Nenhum momento a minha equipe vai me desrespeitar.
Quando você escolhe um companheiro, uma companheira pra viver a vida toda com você, vocês sabem exatamente tudo que vai acontecer. Não, você só tá escolhendo ali um parceiro pra passar a vida independente do que aconteça. Quando você escolhe uma equipe de parto, é a mesma coisa. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Você só precisa ter a certeza que essa pessoa vai te respeitar. É isso. Ai. Gente, mais alguma coisa pra encerrar o assunto de indução? Eu acho que é basicamente isso. É entender que você não controla, que a gente tem maneiras de fazer o processo acontecer e dá tempo ao tempo. Indução é demorada, precisa de paciência, perseverança e segurança. Segurança. E muita tranquilidade. Exatamente. Paciência e tranquilidade. É Outra- o mantra. Exatamente. Uma coisa muito importante é o seguinte: indução geralmente é muito longa. Quando você tem apenas um profissional técnico, cara, ele não vai conseguir fazer, porque você precisa ali, no mínimo, uns 2 dias, indo e voltando do hospital, de 6 em 6 horas, ou de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas na média. Então, assim, um profissional que trabalha sozinho, ele não vai conseguir dar o mesmo tipo de assistência do que uma dupla. Daí a importância da equipe multidisciplinar, né? Pra respeitar o tempo que você precisa. E a multi, até o trabalho da doula acaba sendo um pouco diferente, né? Por mais que fisicamente eu vá, quando tiver um trabalho de parto iniciado, igual seria num trabalho de parto espontâneo, o trabalho ele vem antes, né? A partir do momento que a pessoa fala, poxa, eu vou internar. Então a gente vai lá várias vezes, eu vou só na internação, só pra fazer aquela conversa inicial e depois eu vou embora, beleza. Às vezes não, a gente faz uma ligação, explica tudo de novo sobre aquela indução, todos os passos, só pra pessoa acalmar de novo. Então, eu acho que ela ter o conforto de que ela tenha quem recorrer ali, né, já alivia Nem e que seja pra facilita. desabafar, né, Só. gente? Exatamente. Porque eu passei por uma indução. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Você ficar trancado no lugar, esperando as coisas acontecerem. E aí sua família tá ansiosa. Uma dica, gente, não avisem a família. Porque as pessoas não têm o mesmo tipo de informação que você. Então, falando, nossa, você tá 5 horas no hospital e não pariu até agora. Como assim? Por quê? Porque você se preparou, seu acompanhante se preparou, mas sua família não. E a família pode acabar com o processo também. Então, interna, vai com calma, avisa a família, gente, quando já estiver no processo, ou então avisa depois, porque quando você tem muita interferência ali, você se incomoda. Você ficar trancado esperando as coisas acontecerem, sabendo que você tem um prazo ali, é difícil. E é isso. Você ficou com mais alguma dúvida? Manda aqui pra gente, manda seu comentário, manda pra uma amiga que tá aqui querendo saber mais sobre esse assunto. E é isso. Muito obrigada, meninas. Ei, adorei! Muito obrigada por estarem até aqui com a gente. Um beijo. Vejo vocês semana que vem. Tchau. Até.